Olá, está começando mais um episódio do AGS Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha nova parceira de mesa, Karine. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado nessa temporada. Nós também estamos no Instagram, no @agsoficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGS, compartilhe com seus amigos e parceiros para que a gente possa chegar a 1000 inscritos. Lembrando, toda semana a gente tem episódio novo aqui no AGS Podcast e eles são transmitidos também para as plataformas de áudio. Então, não deixe de conferir os episódios anteriores quando você estiver fazendo suas atividades, em casa, projetando, fazendo na sua rotina. Você tem muito episódio bacana lá produzido com bastante qualidade. Essa temporada, assim como a temporada anterior, ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site do nosso parceiro www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também o perfil do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo um convidado que é bastante conhecido do nosso público. A gente vai conversar com o nosso colega, ex-presidente da AGS, João Rafael Oneda. Ele foi convidado para falar um pouquinho dessa trajetória de conduzir a AGS e além dos novos desafios que ele assumiu. João, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Karine? Tudo bem a todos que estão acompanhando esse podcast também. Vai ser um prazer dividir um pouquinho com vocês aqui hoje à tarde. Então, para manter a tradição, começa se apresentando para nós. Quem que é, João? Então, eu sou engenheiro civil, formado há quase 20 anos pela UDESC aqui de Joinville, numa época que só existia a UDESC formando engenheiros civis em Joinville. Fui presidente da AGS nas últimas 2 gestões, como o Miguel falou. Fui vice-presidente da AGS em outra gestão, já ocupei vários conselhos e profissionalmente eu atuo na área de projetos de instalações. Tenho uma empresa que trabalha com projetos prediais. Sou especialista em engenharia de segurança contra incêndio, agora finalizando uma especialização em BIM Manager, que é a área do momento hoje para quem trabalha com projetos de instalações, para as consultoras, né? Então tenho buscado me atualizar sempre no mercado para manter não só o trabalho político, mas também o trabalho na área de engenharia sempre ativo. Eu te conhecendo, sei que tu faz bastante coisa mesmo. Multifunções, né? Multifunções. Dias tem 36 horas, né? João, tu comentou, né? Tu foi presidente da AGS, né? Um período de mais ou menos 6 anos, esse total de presidente mais vice-presidente, né? Acho que a gente já teve em várias oportunidades, momentos para conversar a respeito disso, mas nunca especificamente num episódio de podcast, e eu acho importante ouvir e entender, né, como é que foi essa experiência, como é que foi essa trajetória, né, e o que motivou, né, o teu trabalho chegando numa associação, né, o que te fez vir para uma associação e conduzir essa rotina durante todo esse tempo. Eu acho que é importante começar lá em 2002, 2003, quando eu entrei na AGS, porque eu ainda era estudante na época. O Emerson era o presidente da época e ele teve uma ideia que hoje a gente vê aí em CREA Júnior, em outras instituições, mas na época ele teve uma ideia de aproximar os estudantes. E como tinha só uma universidade aqui em Joinville formando engenheiros civis, era fácil ter esse controle. Ele era formado na UDESC, a diretoria dele, então essa proximidade, conhecia os professores, eles foram fazer algumas palestras na universidade e convidar estudantes para colaborarem. Muito era trabalho braçal, né? O estudante ajudar nos eventos, do começo ao fim do evento, organizar. Só que isso era muito bacana, porque eu comecei a entender que o engenheiro não podia ficar recluso no seu trabalho. A gente, mesmo na faculdade, a gente é muito fechado, né? A gente tem o período de prova, fica lá fechado, não desestressa e tal. E a associação era uma maneira até de desestressar, você ia lá fazer um trabalho diferente, um trabalho voluntário, né? Isso é muito importante, porque ninguém que trabalha em associação tem remuneração, mesmo presidentes, vice-presidentes e tal. E ali eu comecei a entender que participar junto com as pessoas das ações era muito importante para a profissão.
Por questão profissional, eu acabei, quando me formei em 2004, indo para Jaraguá do Sul. Eu morei em Jaraguá do Sul por 9 anos. E lá eu participei também da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul. Nunca foi de diretoria, nada, mas eu era bem ativo. Sempre que tinha uma demanda, eles pediam ajuda, auxílio. Eu auxiliava em alguns processos da associação. E retornei para Joinville em 2013. E em 2014 ou 2015 eu fui convidado a retornar para a AGES e a participar mais ativamente da AGES. Eu participava entre 2013 e 2015, eu participava esporadicamente, tinha muito trabalho, tava com a empresa na época que eu trabalhava crescendo muito, então tinha uma equipe muito grande gerenciando, então o trabalho era uma loucura. Mas comecei a achar tempo para colaborar com a AGES. Em 2015 eu comecei a retornar mais efetivamente, quando me convidaram para o Conselho Municipal de Segurança contra Incêndio, que foi uma comissão que existiu de 2015 a 2020 e discutia com o bombeiro voluntário, era um conselho consultivo do bombeiro voluntário, para discutir algumas demandas, um projeto que vai lá com algum problema, alguma situação, e o profissional às vezes invocava essa comissão e nós éramos convocados, a gente tinha reuniões mensais e éramos convocados extraordinariamente para discutir. E ali eu fui representando já a convite da AGES e comecei a voltar para o dia a dia da entidade, até que no final de 2016 eu entrei novamente como vice-presidente na gestão do Daniel. E foi um momento que era uma transição que todas as associações passaram nesse momento, que foi aquele momento onde os 10% de DRT pararam de vir para as associações. Então, até 2014, não sei, no final de 2014, início de 2015, toda a RT que você emitia, que hoje é R$ 96, então seria em valores de hoje R$ 9,60, até 233, eu acho que é o valor máximo da RT. Então até R$ 23. Então cada RT que você emitia de 9 até R$ 23 eram destinados para a associação que você anota lá embaixo, no final da tua RT, anota a AGES ou qualquer outra entidade. E as entidades sobreviviam com aquilo. A AGES, por ser uma entidade de engenharia civil, que a engenharia civil é que faz a maior demanda do mercado, sim, a maior emissão de RTs, hoje é mais de 60%. Entre 200 modalidades, mais de 60% são emitidas por engenheiros civis, mais de 60% das RTs. Os outros 40% são divididas entre as outras 200 modalidades. Então é um número muito expressivo, e a AGES, por ser uma associação exclusiva, ela tinha uma demanda muito grande de dinheiro, tinha um retorno muito grande de valores. E acostumou-se a viver com aquilo, desde lá de 2001, 2002, quando a AGES se regularizou, até 2014. Então o baque para a associação foi muito grande. E eu peguei bem essa transição. Quando eu entrei para participar da associação, eu vi que a associação estava com muita dificuldade. A associação já não conseguia realizar os eventos, porque antes não se buscavam parcerias, não se buscava lucro em alguns eventos, né? Entender que um evento que desse lucro ele ia pagar várias outras ações da entidade. E com essas dificuldades, eu entendi que era o momento de colaborar de alguma forma, né? Como eu sempre participei de gestão na empresa, gestão de equipe, eu falei, poxa, eu tenho muito para colaborar. E me reuni com o Daniel pensando nisso, né? Foram esses momentos ali que a gente decidiu, olha, vamos colaborar. E aí a gente montou um plano diferente para a associação do que ela vinha tratando até então. Nós começamos a pensar na associação como uma entidade que precisava se autossustentar, precisava ser autossustentável. É que essa questão do lucro que tu fala, para entender, né, que talvez possa gerar um pouco de confusão para quem não compreende, a AGES ela não tem uma atividade, né, de resultado financeiro, ela não tem lucro, fim lucrativo, ela tem um lucro num evento para ser usado integralmente. O termo lucro é o resultado de que um evento não precisa se consumir 100%, ele pode gerar um excesso de capital que vai dar manutenção às ações da entidade, né? Que antes esse dinheiro vinha mais fácil, né? Hoje... de uma maneira bem simples, todo o caixa que a AGES gera tem que ser reinvestido na AGES. Uhum. Não existe retorno para o associado não recebe cota, não tem nada disso. Mas quando eu falo lucro é que você organiza um evento, como por exemplo a feijoada, que vai para a 23ª edição esse ano, a feijoada era uma fonte de lucro muito grande para a entidade, porque a gente conseguia, pela tradição que já existia na feijoada, a gente conseguia levantar um bom dinheiro em patrocínios que
pagavam a feijoada e davam um lucro para a entidade que a gente poderia reinvestir em café de negócios, em palestras, em coffee break para algum evento que vinha um palestrante de fora. E assim a gente conseguiu rodar a entidade de novo, fazer ela funcionar. Quando eu falo em autossustentável era nesse sentido. Sim. E ali a gente começou a mudar um pouquinho o perfil da entidade. A gente começou a entender assim, a entidade aqui na cidade já não era mais só o desk que formava engenheiros civis. Ali naquele momento a gente já estava com mais 5 universidades formando engenheiros civis. Aí entraram os cursos com polos EAD aqui. Hoje eu acho que são até 9 universidades que tem com formação presencial ou EAD aqui na nossa cidade formando engenheiros civis. Então nós começamos a buscar essas entidades. Unisociesc, Católica, algumas nós já tínhamos esses contatos. E a gente começou a buscar essas universidades para participarem junto conosco também, para que os estudantes viessem para a nossa entidade. E a gente assim começou a, digamos assim, baixar a idade média de quem participa. De nenhuma forma demérito a quem é mais antigo, quem se formou lá nos anos 90. Mas eu acho que não só uma entidade, mas empresas, tudo, a gente precisa dessa oxigenação. A gente está em uma mudança geracional, a gente está num momento onde a tecnologia é muito presente e quem fez a engenharia lá 40, 30 anos atrás não viveu tudo isso, está vivendo de uma forma um pouquinho mais alheia, porque não mergulha nessas questões. E a entidade precisava entender disso tudo, né? Então nós começamos a trazer pessoas novas, pessoas mais jovens, começamos a buscar eventos que privilegiassem essas pessoas, começamos a fazer alguns eventos em universidade. A gente também implantou uma regra que cada conselho, cada situação onde a GES pudesse compartilhar ou, vamos dizer assim, colaborar com o poder público, nós estaríamos inseridos, mas estaríamos inseridos com pessoas que fossem daquele meio, tivessem aquela vivência. Você participou junto à Câmara de Vereadores muito tempo, no Conselho da Cidade você participa, o Daniel no Conselho de Saneamento, e assim a gente foi direcionando pessoas que tinham a expertise naquelas áreas para colaborar realmente, não serem cargos estritamente políticos, vou indicar um amigo e tal. Então a gente começou a mudar esse perfil da GES, mas é um trabalho difícil, você sabe muito bem. Ele é longo, é demorado, sim, né? Mas ele é muito importante, porque não só para a diretoria, mas até para o próprio associado, a leitura que eu faço. Vamos lá, a gente tá moldando desde o ano passado, em 2022, né? A gente fez um evento voltado para os síndicos. A Karine, na ocasião, era associada, não fazia parte da diretoria, mas foi uma associada convidada para falar de um tema específico. E assim como a Karine, existem outros associados e até parceiros da diretoria que atuam no mesmo segmento. Então faz muito sentido a gente começar a entregar essas pastas para quem realmente tem o domínio desse tema, porque a entidade ela acaba tendo a oportunidade de ocupar muitos espaços que existem na sociedade. Entretanto, a gente precisa de pessoas para isso, né? E quando você tem dentro de um extrato de associados de todas as áreas, né, da engenharia civil, que é bastante ampla, e você consegue dar esse direcionamento e trazer mais pessoas, a gente consegue levar essa força da AGS, né, para muitos lugares. E eu enxergo, né, hoje, estando na diretoria, que esse trabalho que vocês começaram é extremamente importante para dar um direcionamento novo para a entidade. Ela começou a ter ela tem um respeito, mas isso ampliou, né, a contribuição. Com certeza, eu vejo que talvez a gestão do Daniel em alguns pontos ficou um pouco prejudicada, porque foi um trabalho que a gente entendia que era um retorno a longo prazo, não era um retorno curtíssimo prazo. A gente voltou a encher os eventos da GES, a gente fez muito evento na gestão do Daniel. Isso foi muito bacana, isso chamou muita atenção. Você vence algumas barreiras, né? Às vezes pessoas que estão mais antigas na entidade ou na própria engenharia têm alguma desconfiança quando alguém muito mais jovem assume um cargo assim, mas a gente foi vencendo barreiras com muito trabalho, com muita dedicação, e a gente começou a fazer coisas diferentes. Então a gestão do Daniel, a gente fez muito evento, promoveu muita coisa, a gente reestruturou a feijoada, a gente começou a dar lucro na feijoada. A feijoada 2017, nós estamos em 2023, então foi a 17ª, até a 16ª feijoada não tinha dado lucro nunca.
A feijoada era feita com recursos que a AGS tinha, então cobrava alguma entrada, então as entradas colaboravam, e o resto que faltava, a AGS tinha dentro do caixa e inteirava aquele valor. E com isso conseguia realizar, né? Então tinha feito um evento que tinha cobrado ingresso, tinha aquele dinheiro no caixa que podia ser utilizado, usava ali naquele evento. E a gente começou a entender que aquilo ali era uma baita fonte de renda, e com o Daniel a gente começou a estruturar aquilo ali. Mas também entendendo que tinham alguns limites, que a gente também não poderia virar uma entidade social. A AGS não pode ser uma entidade só para confraternizações. Então a gente falou assim, poxa, a feijoada é legal, a feijoada é um evento bacana, tradicional, vamos manter, vamos fazer ela ser o nosso carro-chefe na questão social. Aí nós temos o Senef, que é nosso parceiro, quando a gente ajuda eles nos eventos, a gente faz uma macarronada uma vez por ano para eles. Então ali é uma nossa contribuição social, ali nós não temos lucro, nós cedemos pessoas, a gente ajuda eles a fazer o evento, porque na AGS tem muitos cozinheiros, né? Então a gente se reúne para fazer esse evento acontecer. Ninguém passa fome na AGS, ninguém come mal. E aí a gente começou a fazer essa parte social, mas a gente começou a também dosar isso aí, esses são os dois, são nossos limites, e a partir daí agora são eventos técnicos, são eventos profissionais e são eventos com o propósito da AGS. E isso aí foi dando resultado, até que a gente teve 2 episódios que podem pontuar aí como um corte no avanço das 2 gestões, que foi o primeiro ainda na gestão do Daniel, que foi a questão das atribuições, né, que foi em 2018, final de 2018, em agosto de 2018, teve um acordo entre o CREA e a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, que na época executou uma ação que ainda era em segunda instância, não era definitiva, e eles executaram provisoriamente aquela ação, e com esse acordo que eles fizeram com o CREA para não executar totalmente a ação, eles retiraram dos engenheiros civis as atribuições de baixa tensão em instalações elétricas por quase 9 meses. E naquela época, praticamente uns 8 a 9 mil engenheiros foram prejudicados, engenheiros civis foram prejudicados diretamente, porque foram pessoas que tinham naquele ano anterior emitido alguma RT desses códigos. E aí a gente pensa assim, aonde que eu posso emitir uma RT desse código? Fazer um projeto de prevenção e combate a incêndio, que é a minha área. Eu vou ter um código de iluminação de emergência, código de alarme de incêndio, que eu tenho a formação só no curso de engenharia civil, nem falando da pós-graduação e do tempo de trabalho, mas eu tenho a formação para essa atribuição. Mas se entendeu naquele momento que não valia naquele acordo, então quem emitia projeto de prevenção de incêndio passou a ter que ter 2 profissionais ou ser engenheiro de segurança do trabalho. Eu acho que até, eu não me recordo agora, mas acho que até engenheiro de segurança do trabalho ficou limitado a não emitir esses códigos, porque o acordo não afetava só engenheiros civis. Eram os mais afetados, mas não afetava só. É também pela representação do sistema, né? Exato. E quem faz projeto, muitas pessoas aí que estão com pouco tempo de formação, iniciando seus negócios, mas tem empresas maiores que são especialistas nisso também, que é projetos residenciais, de pequeno, de baixo, médio, alto padrão, qual fosse, você vai ter uma anotação num código de instalações elétricas em baixa tensão. Sim. E naquele momento também ficamos prejudicados. A gente nem fala de média e alta tensão, porque isso a engenharia civil não tem essa atribuição. Os engenheiros civis já não atuam nessa área, em subestação, em linhas de transmissão e tal. Mas eram esses códigos nessas áreas onde a engenharia civil atuava. E isso aí acabou gerando um corte na gestão, porque a gente teve que realmente jogar forças para ali e se dedicar, e aí foi a transição entre a gestão do Daniel e a minha, porque foi o final da gestão dele e os primeiros meses da minha gestão nisso daí. Que é onde eu chego na AGS, inclusive. Aí acredito que sim, foi nessa época. Você entrou na minha gestão, né? Mas você já começou a participar, eu comecei a participar época. um pouquinho antes, antes daquele finalzinho ali que estava nessa transição. E aí peguei esse... ainda sem entender muita coisa, porque talvez seja até um reflexo, né, do que é o impacto da associação. Tem pessoas que não compreendem exatamente o trabalho que pode ser feito e a importância, né? E naquela época realmente chamou bastante atenção todo esse esforço. Até fazendo também um corte no nosso assunto. Você falou da importância de entender o que a associação faz, né? Eu acho que isso é a maior dificuldade que a gente tem
como presidente da associação, como membro de diretoria da associação, é de passar para o associado qual realmente é o trabalho que a associação desenvolve e quais são os limites que ela atinge, né? Por exemplo, nós temos a área municipal, onde a AGES atua muito bem, Conselho da Cidade, como eu já citei, comissões, Câmara, outras entidades. A gente representa aqui o associado nos interesses da engenharia civil para a questão municipal, alvará, legislação, habites, tudo que envolve a nossa profissão. Mas a gente também tem uma participação muito importante no CREA. A AGES, pelo tamanho dela, hoje a AGES eu acho que é a maior entidade de engenharia civil do estado, é maior inclusive que a ABENC, que depois eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a ABENC. Mas a AGES hoje tem 2 conselheiros, pela representatividade que ela tem, e isso é pelo número de associados, é o número de associados que vão lá no seu CREANet e confirmam a AGES como entidade de classe, né? Porque todo mundo que já se associou à AGES em algum momento tem que confirmar lá no CREANet. E também faz a opção depois por isso. Isso, faz a opção. Quando você faz essa opção, quando você confirma que você é associado à AGES e você faz a opção, são duas tagzinhas de 1 minuto para você ir lá e resolver. Mas quando você faz isso, você traz uma representatividade muito grande para a entidade, porque quanto mais associados a entidade tiver, entende-se no sistema Confea-CREA que ela tem maior representatividade. E aí ela ganha número de conselheiros. A AGES hoje tem 2, e a AGES faz um trabalho junto ao CREA, que é desempenhado pelo presidente da entidade e pelos seus conselheiros, na questão de legislação. Porque no sistema é assim, o Confea, que é o órgão máximo da engenharia, é o responsável por legislar, é o responsável por emitir as resoluções com base em decretos-lei, né? Nós temos os decretos que regem a nossa profissão, mas com base nesses decretos o Confea faz as resoluções que regem a nossa profissão. E aí estão atribuições, a RT, até agora bem recente saiu uma nova sobre a RT, eleições do sistema, tudo é regido pelo Confea. A Mútua, que é a patrocinadora do podcast, é o braço social, então com a verba da RT que a gente paga, 20% vai para a Mútua, uma parte fica para a Mútua de Santa Catarina, uma parte fica para a Mútua Nacional, e ali é aquele dinheiro que tem os benefícios, né? Você quer comprar um carro, você quer fazer uma viagem, você quer melhorar seu escritório, o engenheiro pode, que seja associado da Mútua, né? Ele pode solicitar esse benefício e pagar com juros reduzidíssimos, tá? Hoje a gente tem juros no mercado aí de 2, 2,5%, a Mútua é abaixo de 1%. Sim. Então é um benefício extremamente válido. A anuidade que se paga, se você fizer um empréstimo, o juro que você vai economizar se dá quase 10 anos de anuidade. Sim, nós fizemos inclusive na temporada passada um episódio específico, né? Com onde o Miguel Ângelo apresentou de uma maneira bastante ampla, porque é muito benefício, né? Tudo aquilo que a Mútua tem a nos entregar como mutuários, e a gente tem imaginado também para essa temporada produzir drops, né? Ou criar entregas pontuais para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona esses benefícios, quais são os benefícios. É realmente bastante importante. É muito importante e é importante que os associados conheçam mesmo, porque são benefícios muito práticos e muito financeiramente atrativos para o nosso dia a dia. Então, quando entenderem que isso realmente, fora a questão que eles têm, a Tecnoprev, tem várias outras questões, seguros, que também são interessantes. E a gente tem o CREA. O CREA é o braço de fiscalização do sistema. O CREA fiscaliza o exercício da nossa profissão. Então, o que nossos conselheiros fazem? Eles auxiliam a fiscalização na interpretação das legislações. Então, os processos que a fiscalização faz, as multas que emitem, podem gerar chamado no Conselho de Ética. Tem várias situações lá em que passa pelos conselheiros. Todo o processo de multa passa pelos conselheiros e os conselheiros avaliam. Em alguns casos retiram a multa, em outros casos eles recomendam que a multa se mantenha, em outros casos podem recomendar que aquilo vá para a ética. Então, nossos conselheiros fazem um trabalho muito importante lá também. Então, o que a AGES abrange é muito grande. E aí, voltando no nosso processo, nós trabalhamos por 9 meses para reverter esse processo e ele aconteceu. A gente conseguiu reverter provisoriamente em 2019, que no STJ se entendeu que tinha havido um erro de julgamento no TRF4 lá em 2013 ou 2014, e o processo retrocedeu, e em 2020 a gente conseguiu resolver definitivamente esse processo. Então, os engenheiros civis se mantêm com as atribuições. Isso aí não virou um processo nacional graças à atuação da AGES naquele momento.
porque a GES naquele momento era a única entidade que tinha essa, digamos assim, possibilidade, porque a GES tinha entrado como parte do processo lá em 2010 ou 2011, quando ele começou, e a GES foi a única que pôde recorrer, e por ser uma entidade que representava os engenheiros civis, nós fomos contra o acordo e nós conseguimos reverter. E aí isso não virou jurisprudência para ser aplicado em todo o território nacional. Isso aí passaram-se o primeiro ano da minha gestão quase que envolvido nisso. Nós fazíamos alguns eventos paralelos, participávamos das comissões, mas não conseguimos deslanchar naquele momento como a gente planejava. E aí em 2020 veio a pandemia, que também fez com que nós começássemos a ficar em casa, né? Até então a gente era acostumado, hoje a gente ainda não imagina dessa forma, mas até então nós éramos acostumados, reunião presencial, todo mundo lá numa salinha para conversar, um coffee break depois e tal. Era isso a vida da associação quando se falava em reunião, porque ninguém aceitava a reunião online, né? Era muito difícil, nem na questão profissional, né? E ali a gente começou a ter que, vamos ter que buscar outras fontes. Então ali nós começamos a criar um esboço do que é a GES hoje. Miguel colaborou muito com isso. A gente começou a fazer lives, a gente começou a criar a ideia do podcast, que demorou um pouquinho mais para sair. A gente começou a fazer a Semana de Engenharia, que é um evento de 4 dias, 4 palestras, sempre online, voltado também para os estudantes. Então a gente traz temas bacanas. E só que a gente entendia que isso não pode ser também, não posso virar totalmente online, a associação não pode virar um negócio totalmente impessoal, né, que as pessoas só... E nem só se conhecem, muitas vezes você faz uma reunião, você é o único com a câmera aberta, né? Você é o presidente e tal, a grande maioria das pessoas estão ali com a câmera fechada, então você nem tem às vezes a visualização de quem está ali participando, né? Você tem uma lista de presença, mas Acho que o ser humano precisa também do contato físico, né? Não dá para ficar só no online. Chega um momento que a gente não aguenta mais. Exato, e aí a gente começou a buscar quando a gente poderia voltar, né? A gente teve que fazer uma feijoada só de drive-thru, né? Quase online, né? Quase online. A gente fazia feijoada só de drive-thru, que a gente montava a marmita, a pessoa passava ali, então totalmente impessoal, né? O pessoal comeu o feijão, mas o legal da feijoada, que é a troca, a interação, o pagode, tudo aquilo que o pessoal consegue ficar lá horas conversando, batendo papo, não aconteceu, né? E aí a gente também começou a planejar o encontro de engenharia civil, que aconteceu no mesmo ano da Semana de Engenharia, foi 2021, né? 2021 já era a minha segunda gestão. Então em 2021 a gente fez a Semana de Engenharia Civil, a gente fez o encontro de engenharia civil que acontece aqui no Agro, onde a gente está gravando esse podcast, né? Que é um centro de inovação muito importante aqui da nossa região. E esse encontro já aconteceu em 2021, 2022, a Semana de Engenharia aconteceu em 2021, 2022. E aí no ano passado, no meu último ano de gestão, eu retomei um projeto antigo, que já era um projeto que eu tinha iniciado lá em 2019, mas a pandemia cortou, que era o Café de Negócios. Naquela época num outro formato, naquela época era um café da manhã lá no CREA, numa sala que o CREA cedeu para nós montávamos um café da manhã, ficava a manhã inteira montada e o engenheiro passava por lá para bater um papo, conversar com a diretoria, conversar com outros engenheiros. A gente fez duas versões na época, 2 edições. E aí a pandemia veio e nós paramos, mas em 2022 nós retomamos. Eu lembro que falei pro Miguel, Miguel, não, vamos fazer um primeiro, depois a gente faz um segundo, se não der certo a gente faz um terceiro, e aí a gente vê, se não der, mas vamos manter uma periodicidade, vamos fazer todo mês, vamos tentar colocar na cabeça das pessoas que é legal participar. Só que a gente mudou o formato, que é o formato que é hoje, trazendo um palestrante, um assunto relevante do momento, né? A gente busca... infelizmente, né, mas a gente busca as tragédias que acontecem para mostrar que a engenharia é importante, que aquela tragédia poderia ter sido evitada, então a gente traz um palestrante para falar sobre aquilo. Sim. A gente vai aproveitando o momento do que está acontecendo no nosso país na área da engenharia. Acho que, inclusive, eu acho que foi esse evento que te trouxe também, né? Eu lembro que a gente conversou alguma coisa, ou foi a questão das palestras? Foi quando retomou algo físico, né? Porque não estava tendo, quando eu conversei até com o João, estava ainda muito no online, reuniões online, mas aí quando teve primeiro o Café de Negócios retomando, aí eu comecei a participar. Que a gente viu, né, que isso começou a movimentar bastante a entidade e vieram novas pessoas, né? Que é o propósito que a gente busca com essas ações, né? E assim, tudo que aconteceu online, a gente entende que veio para ficar, a gente tem muito evento online, tem muita reunião que acontece online ainda,
O que veio para facilitar a vida Exato, tem que exato. permanecer, né? Não dá Na minha pra... vida profissional, por exemplo, eu faço projetos de engenharia para vários estados do Brasil. Então, faço um shopping center no Paraná, faço um prédio em São Paulo, faço uma praça de pedágio no Mato Grosso, e essas coisas vão acontecendo de uma forma dinâmica e eu ia para esses lugares. O cliente pedia. Quantas vezes eu peguei um avião aqui de manhã, fui a São Paulo, participei de uma reunião e voltei à tarde. Ou pior, aluguei um carro, ou peguei meu carro, fui até o Mato Grosso para fazer uma reunião de 3 ou 4 horas, mas que um dia para ir, um dia para voltar. E com a pandemia as pessoas entenderam. Hoje ninguém mais questiona se eu falo, vamos fazer uma chamada online, resolve em 20 minutos ou 30 minutos ou 1 hora. Compartilha a tela ali, então, mostra... Isso veio para ficar, as pessoas entenderam. Mas o contato pessoal ainda era necessário. E aí surgiram esses eventos. O Café do Negócio eu acho que deu certo, né? O Café do Negócio a gente bateu um pouquinho de cabeça no começo, não, vamos continuar e ele se repete, ele sazonal, dependendo do assunto tem mais ou menos pessoas, mas as pessoas entenderam que era bacana participar. E o encontro de engenharia no ano passado foi muito interessante, nós conseguimos trazer inclusive o prefeito aqui para palestrar para nós, fazer a abertura do evento, e teve uma participação já maior do que no ano anterior. E na metade do ano passado trouxemos o projeto do podcast, que já era uma ideia do Miguel antiga, e eu fui segurando com ele. Falei, Miguel, vamos com calma, porque também a entidade depende de braço para trabalhar, né? E eu sabia que se a gente jogasse de cabeça em várias frentes, isso ia dificultar um pouquinho. Então eu fui segurando também estrategicamente, até que nós conseguimos o patrocínio da Mútua, que foi muito importante. Nós fizemos esse projeto todo com a verba destinada pela Mútua, por Divulga Mútua. Aí eu falei, não, agora beleza, agora nós temos o dinheiro, nós temos a ideia, nós temos a vontade de fazer, né? Vamos colocar em prática. E foi também um sucesso, porque já está na segunda temporada, a Mútua já se dispôs a patrocinar, então é um reflexo daquele trabalho que a gente fez. Mas como eu falei, é um médio e longo prazo. Tem várias ações que nós iniciamos lá atrás, como esses encontros de engenharia, semana de engenharia, que eu acho que eles vão bombar, talvez depois da gestão de vocês ainda. Talvez eles vão vir a ser eventos importantes na sétima, oitava edição, porque as pessoas também, elas, primeira edição, vou ver como vai ser, né? Começa na dúvida. Mas de repente ele começa a chamar tanta atenção que você já não precisa mais nem vender o evento. Fica um ponto ali na agenda todo ano. Como a Expogestão, né? As pessoas esperam acontecer a Expogestão aqui em Joinville. Então, e está na 21ª edição, eu estava lendo hoje sobre os palestrantes que vêm. Então, são eventos que vão ficando no calendário. E muito provavelmente esses eventos eles vão ser sucesso absoluto lá em 2027, 2028, 2029. Mas alguém tinha que começar, né? Sim. Alguém tinha que implantar, uma outra gestão tinha que vir e comprar essa ideia e continuar, e aí a gente vai ter um processo no futuro. A gente não pode fazer só pensando na nossa gestão naquele momento. Às vezes a gente faz o evento e fala, putz, eram 150 lugares e foram 60 pessoas, foi um fracasso, né? Mas não, eu sempre falei, o Miguel lembra disso, vamos fazer o melhor evento possível para esses 50 ou 60 pessoas que vieram aqui. Se não foi os 150 que nós esperávamos, vamos fazer o melhor evento possível para essas pessoas. E aí o evento vai crescendo. Sim. Então, mas eu acredito que até é interessante falar disso para também trazer essa conscientização para os profissionais, né? Tá tendo evento, participa, né? Prestigia, porque muita coisa dali pode sair. E às vezes né, a gente não tem a intenção de parar, né? Como o João mesmo falou, vai ter outra edição, a gente vai fazer o melhor evento. Mas às vezes acontece do evento minguar, não acontecer mais pela falta de procura do profissional. E daí o profissional só sabe dizer, não tem nada. Exato. Acontece muito. A agência não faz nada, mas tudo que a agência faz às vezes não tem público. Né? E isso é um ponto bastante crítico, porque é importante para que a gente consiga sustentar, né, a venda, né, desses eventos, a participação das pessoas, porque de certa forma questão, o patrocinador ele espera, né, essa entrega. Então, alcançar, né, o associado é um trabalho que a gente vem discutindo bastante dentro dessa gestão, né? Você que está chegando aqui agora está vendo uma mudança em relação à temporada passada, justamente por conta da transição, né? A Karine, ao decorrer da temporada vocês vão conhecer ela melhor, ela é a nossa tesoureira, ela ocupa hoje, né?
uma cadeira dentro da diretoria. Foi um divórcio amigável, né, Miguel? Sim, tanto que eu tô aqui do outro lado da mesa. Tudo na Santa Paz. Mas até perdi a linha aqui agora. Mas falando, né, dessa trajetória, da consolidação que a gente quer trazer para essa diretoria, uma das ações que a gente discutiu, né, em reuniões foi a questão do lançamento de um calendário. Então as pessoas hoje podem no canal da AGS lá no Instagram observar que a feijoada já tem uma data de lançamento, observar que os eventos Café de Negócio também tem uma data. Olha lá na legenda que tá todos os dias lá marcado. Os dias marcados, os eventos, aquilo que já é tradicional da entidade, a gente está publicando, né? E foi bom que a gente já fez um link aqui agora, né, da tua saída, que foi uma transição natural, né, até por conta da renovação do estatuto. São 2 mandatos e dá um intervalo, né? E eu queria entender, beleza, tu encarou esse desafio da AGS. E agora? Como é que é para ti assumir um novo desafio aí no estado? Como é que tá se sentindo? Conta pra gente um pouquinho mais do que é essa entidade, né, que ela já é uma entidade também antiga como a AGS, mas o que tu tens buscado como desafio, né, para esse momento? Uma coisa que você citou, que eu acho que é importante, é o estatuto, né? Era a última coisa da minha gestão que eu tinha o propósito de fazer, porque o estatuto da AGS era um estatuto lá dos anos 90, quando a AGS foi fundada em 1998, e ele estava um pouquinho atrasado, algumas coisas precisavam ser modernizadas, tanto desde a reunião online, assembleia online, para várias outras coisas, o estudante poder participar da entidade e tal. Então isso nós fizemos antes de encerrar a gestão e para facilitar as próximas gestões, porque agora a gente tem um estatuto consolidado, mais clean, mais com o propósito que a AGS tem para o futuro. E aí eu tava muito bem, né? Eu tava vindo de uma associação que eu tinha entrado nela com vários problemas, nós tínhamos estruturado a associação, dinheiro em caixa, eventos acontecendo, e mais cansado, né? Você chega num momento que você tá estressado de ficar se dedicando, essa dedicação voluntária. E aí pensei, vou tirar umas férias, né? Agora eu vou tirar pelo menos um ano, quem sabe depois eu vire conselheiro da AGS lá no futuro. Hoje sou do conselho deliberativo da AGS por força do estatuto, né? Que os ex-presidentes são conselheiros deliberativos vitalícios. Mas pensei, quem sabe lá no futuro, hoje eu sou conselheiro suplente também da AGS no CREA, né? Então quando vagar essa opção ali, talvez eu virasse conselheiro titular. Então vou dar um ano de folga. Mas em outubro do ano passado teve um evento em Goiânia que eu fui lá representando a AGS e houve uma movimentação dos engenheiros de Santa Catarina em torno da ABENC. A ABENC, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, que tem uma sede em cada estado. Então aqui o departamento de Santa Catarina, né? Então a ABENC na abrangência do nosso estado. Hoje são acho que 20 ou 21 ABENCs, tá? Nem todos os estados têm. A gente tem uma ABENC nacional e tem 20 e poucas ABENCs estaduais. E essa entidade estava sem atividades desde 2019. É uma entidade de 1980, então é uma entidade que já está com 43 anos de fundação, mas ela vinha sem atividades desde 2019, por N motivos. E aí veio pandemia, se perdeu o prazo para eleições, não foi chamada a eleição, e a gestão que estava antes perdeu o poder, o domínio sobre a entidade por não poder chamar os eventos. Não poderia mais chamar uma renovação do estatuto ou uma eleição porque eles não tinham mais, já estavam fora de mandato. Então gerou uma intervenção nacional, a ABENC Nacional teve que nomear uma equipe interventora, e essa equipe interventora foi nomeada lá em Goiânia, numa reunião que aconteceu com os conselheiros de Santa Catarina que estavam na semana de engenharia lá, e se nomeou uma comissão com 3 engenheiros de Santa Catarina, nomeados pelo presidente nacional da ABENC, para fazer essa transição, que seria buscar o cartório, informar que existia uma intervenção, chamar o estatuto, porque daí chegou lá, já tinha um bloqueio lá, renovar o estatuto, porque de tempos em tempos o cartório faz isso quando entende que o estatuto já não respeita o Código Civil, e um estatuto lá de 1980 com certeza não respeitava o Código Civil atual. E então o primeiro passo deles era fazer esse estatuto. E ali geraram várias conversas lá naquele evento, e eu
percebi que não tinha ninguém interessado em assumir o desafio. Muitas pessoas queriam colaborar, mas eu vi que não tinha ninguém interessado em assumir o desafio de encabeçar isso, de ser o presidente e liderar um movimento para a reconstrução da entidade. E aí eu pensei assim, de duas formas, né? Vou para uma canoa furada de novo, né? Começar do zero. Mas eu enxergo como uma oportunidade, tá? Eu enxergo como uma grande oportunidade porque desafios assim fazem com que o objetivo, quando a gente alcança, seja muito mais prazeroso, seja muito mais interessante. Então, eu poderia muito bem ficar de folga, voltar como conselheiro, ir lá para o conselho, cumprir uma agenda, auxiliar nos processos de fiscalização e seguir minha vida. Mas eu entendi que eu tinha que contribuir com a classe, eu tinha como levar esse conceito que nós implantamos, né? E aí quando eu falo nós, é realmente nós, é Daniel, Miguel, todas as pessoas que passaram pela gestão, que se for pegar 18 nomes que passaram nas 3 gestões, né? Alguns se repetiram, nós temos aí umas 12 ou 13 pessoas de gestão da AGES que colaboraram com isso. Esse conceito que a gente colocou aqui, que deu certo e que vai continuar melhorando a cada ano, colocar lá. Porque eu tenho uma associação de abrangência estadual, então a gente sai aqui dos 2.000 possíveis, 2.000, 2.500 possíveis engenheiros civis associados à AGES, que é o teto que uma gestão extremamente eficaz que consiga 100% dos engenheiros vai conseguir, para uma possibilidade de talvez até 35 ou 40 mil engenheiros civis no estado. Então você tem uma abrangência muito maior, você consegue levar as demandas de uma forma muito mais efetiva. Tanto que a primeira demanda que aconteceu, ela até nasceu aqui na AGES, eu estava naquela transição ainda presidente da AGES, mas já presidente da Bank, que daí eu entrei lá em 9 de dezembro, meu mandato na AGES terminou em 31 de dezembro, e a gente surgiu contra aquela resolução do CFT, surgiu conversas na AGES, vamos fazer uma nota de repúdio e tal, e eu já presidente da Bank, até o Marcos, que é nosso conselheiro, que é teu vice-presidente, que fez esse movimento, eu falei, Marcos, eu só vou pedir a tua permissão para que a gente leve via Bank, porque eu acho que o alcance vai ser muito maior. E a gente, em 2 dias ali, depois que saiu aquela resolução, a gente conseguiu emitir uma nota de repúdio com 19 entidades. Eu consegui levar isso ao Confea como um pedido. Até semana passada eu conversei com o presidente que está agora no Confea, que é o vice-presidente do Confea, que é um conselheiro aqui de Santa Catarina, e eu pedi para ele a gentileza de ver esse processo, nos ajudar a ter uma resposta, porque a gente também quer respostas das nossas ações, não quer só fazer as ações, né? E isso aí foi muito bacana, porque mostrou para mim já de cara o impacto que a Bank, como uma entidade estadual, pode ter. Então eu assumi esse desafio com a ideia de realmente levar esse conceito que deu certo aqui. Nós temos mais dificuldades, né? Porque eu não consigo atingir o associado presencialmente de uma forma efetiva, porque são 300 municípios, mas eu consigo talvez de uma forma remota, talvez de uma forma itinerante. Eu montei uma diretoria e dei lá por o estatuto da Bank, tem 17 pessoas na diretoria, entre diretoria efetiva, conselho fiscal, conselho deliberativo, mas eu montei uma diretoria totalmente heterogênea, ela está espalhada pelo estado inteiro, que também era outra coisa que seria muito fácil para mim. Pega 6 aqui de Joinville que já estão acostumados a trabalhar comigo e vamos botar para rodar. Mas não era isso que eu queria, né? Eu queria assumir uma entidade estadual que tem sede em Florianópolis, mas tirar ela de Florianópolis, porque ela é de Santa Catarina. Eu queria levar para o estado inteiro. E ali eu tenho de Chapecó, de Joaçaba, de Catanduvas, de Criciúma, de Tubarão, de Rio Negrinho, de Joinville, só eu, que eu sou o único de Joinville na entidade, tem de Florianópolis, tem de Blumenau. Então eu tenho espalhado, São Miguel do Oeste eu tenho membro da entidade, e eu tenho espalhado diretores pelo estado inteiro. Então eu já fui convidado para evento em Concórdia, eu compareci, fui convidado para eventos em Blumenau, fui convidado para eventos em Florianópolis, agora me convidaram para um evento em Tubarão. Então sempre que eu posso, eu compareço. Fui convidado para o evento em Criciúma, não pude comparecer, mas eu tinha um diretor lá, eu falei, vai lá e comparece, faz a presença da Bank. E nós iniciamos também uma série de lives. Foi a primeira, agora não sei quando esse episódio aqui vai ser postado. Depois mas a gente vai, no momento da publicação eu vou fazer o link. Eu até em algum momento eu ia fazer essa referência. Porque essa live aconteceu hoje, a gente tá dia 19 de abril essa live aconteceu, que foi a live inaugural do canal do YouTube na Bank. Já
pegando um pouquinho eu não fiz o podcast para a Jéssica não processar por plágio. Não, mas pela facilidade de poder fazer o evento ao vivo ali com pessoas do estado inteiro. Quando tu fizer o podcast, tu vai estar ajudando a Jéssica a cumprir a visão dela de ser uma entidade modelo, né, para que outras entidades possam replicar o e que muita coisa que foi feita, eu recebo diversas ligações de presidentes de entidade me perguntando sobre o Café do Negócios. Tá? O Café do Negócio é um evento que gerou muito burburinho aí no estado e o pessoal, olha como é o modelo, como vocês fazem. Eu explico tudo, não tenho problema nenhum em dividir o que a gente fez aqui. O próprio podcast já tem 2 entidades no estado fazendo podcast. E foi inspirado no podcast da Jéssica. Então são coisas que a gente entende que a boa gestão ela tem que ser compartilhada, a gente leva para todo mundo, não tem problema. Quem quiser ter acesso a um projeto que a Jéssica fez ou que a Bank fez e que deu certo, é só procurar a diretoria, ninguém vai se negar a dividir isso, né? Porque é o propósito, como você falou, a visão da Jéssica é ser esse modelo, né? Então nós fizemos essa live, nós conseguimos. Teve uma engenheira de São Miguel do Oeste, outra de Joaçaba, outra de Concórdia e outra de Tubarão, que falaram comigo sobre a participação das mulheres nas entidades de classe. Então eu já consegui abranger o estado, consegui falar com pessoas de outras cidades do estado e a ideia é que nós repliquemos isso quinzenalmente, porque fazer ao vivo é difícil de você manter uma regularidade, tem seus compromissos, suas questões. Então a gente vai fazer quinzenalmente, conseguir atingir outros lugares do estado. E também fazer um evento itinerante ainda da Bank mais para frente para que a gente possa ir levando um pouco desse conceito para vários lugares do estado. Mas a meta é justamente isso, é reerguer a entidade e exercer o potencial que ela tem de ser a maior entidade de engenharia civil do estado. A GES hoje é a maior entidade de engenharia civil do estado porque a GES ocupou os espaços que estavam abertos. A Bank não ocupou esses espaços no passado, a GES foi ocupando. Mas hoje na Bank a meta é essa, é fazer com que se torne a maior entidade, até porque é uma entidade de abrangência estadual. Isso que tu comentou, né, revela que a gente, no papel de entidade, nós temos um desafio bastante grande, né? E nesse papel a gente cumpre com um objetivo, né, de valorização do profissional. Eu entendo que isso talvez seja um impacto de maior relevância do nosso trabalho. A gente faz parte, né, como tu já comentou, dentro de um guarda-chuva, que é o guarda-chuva do CREA, do Sistema CREA Confea, né? E eventualmente a gente acaba encontrando dentro das entidades uma série de profissionais que se sentem insatisfeitos, né, nesse critério de valorização, ou mesmo até na compreensão desse posicionamento dentro do sistema, e aí surge, né, a necessidade de, como entidade, a gente se posicionar. O que tu considera importante, né, dentro da tua experiência, para a entidade, onde ela possa melhorar essa imagem, onde ela possa desmistificar algumas questões, né, do que é o sistema, do que é o posicionamento da entidade, como é que a gente pode trabalhar a questão da valorização profissional? Eu acho que todo esse trabalho que a gente desenvolve em entidade de classe, seja no meu caso na AGS, no tempo que eu fiquei aqui, ou na Bank, é buscando a valorização profissional. Acho que a entidade tem que entender que não é o propósito dela dar cursos, o propósito dela não é ensinar o engenheiro a fazer o trabalho dele tecnicamente, mas é dar ferramentas para que ele possa se portar melhor no mercado e da mesma forma mostrar para a sociedade a importância da nossa profissão. Então teve várias ações que foram implantadas na AGS, onde nós buscamos parcerias. Você se citou, né, o evento com os síndicos, onde por que uma entidade de engenharia envolvida com uma entidade de síndicos, né? Por que não dentro das entidades do sistema? Mas porque é importante que nós levemos a engenharia para os condomínios. A Karine sabe melhor do que nós aqui, ela trabalha com engenharia diagnóstica, todos os problemas que um condomínio enfrenta durante sua vida útil. Mas os condôminos, os síndicos não entendem isso muitas vezes. Claro, hoje a gente tem muitos síndicos profissionais, né? Já mudou um pouco aquela figura de que o síndico era aquela morador, pessoa, né? Que tinha mais tempo disponível, né? Geralmente era um aposentado porque já não tinha mais o trabalho para incomodar e ele pegava aquele incômodo
que muitas vezes ele não era preparado para isso, ele não entendia como funcionava. Nem entende todos os encargos que tá sobre a... Hoje nós temos síndicos profissionais que são mais preparados, mas mesmo eles não vêm da formação da engenharia e não entendem os problemas de engenharia que acontecem nos condomínios. Não entendem porque se fala numa vida útil da edificação de 50 anos, mas não entendem que várias outras coisas têm vida útil de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. E a engenharia está aí para contribuir nisso. Então, quando nós levamos essa parceria com os síndicos, era para levar a engenharia para os síndicos de uma forma mais leve. Quando nós levamos para a Associação dos Construtores, a CCA, era dessa forma, para colaborar. E na ABENC nós já estamos fazendo também ações nesse modelo, com o IBAP, com a própria ASDESC, Associação dos Síndicos, com o CREA, com o CAL, fazendo eventos conjuntos para mostrar para a sociedade a importância da engenharia. Eu acho que esse é o trabalho principal das entidades. É um trabalho do CREA também, mas o trabalho base do CREA é a fiscalização, tá? A atividade fim do CREA é a fiscalização do exercício profissional. Então, se você for entender a atividade fim do CREA a fundo, é proteger a sociedade. Né? Quando ela fiscaliza, ela livra a sociedade dos maus profissionais, ela livra do exercício ilegal da profissão e tal. Mas claro que o CREA, com todo o trabalho, a estrutura que tem, ele também trabalha na valorização profissional. E as associações têm esse papel de levar essa valorização profissional, de fazer o engenheiro entender, os que não entendem ainda, que o engenheiro é importante, o engenheiro é necessário, que a engenharia está em tudo, né? Várias coisas que eu já venho repetindo há muito tempo, né? Qualquer coisa que você olha, teve a engenharia envolvida, né? O desenvolvimento de uma mesa, de uma televisão, desse equipamento que está gravando esse podcast, tudo isso aí teve a engenharia envolvida. Então o engenheiro tem que entender toda essa importância dele e as associações têm que fazer a sociedade entender isso também. Então tudo que a gente busca com as associações é fazer essa ponte, né? É mostrar para a sociedade que nós somos extremamente importantes e necessários. Aí a gente vai chegar na valorização profissional, seja do reconhecimento, seja financeira, seja qualquer outro objetivo que o engenheiro possa ter na carreira dele, né? Mas isso é um trabalho muito grande a ser desenvolvido pelas associações. Perfeito, perfeito. A gente já está caminhando para o final, né? E tu bem sabe, é uma tradição desse programa. Não vou escapar. Não vai escapar. A gente sempre pede uma sugestão. Já tem uma sugestão tua, né? De um outro episódio que a gente gravou, né? Que foi um episódio de balanço entre eu e você. A gente falou sobre como foi gravar a primeira temporada e tudo mais, né? Os desafios da entidade. João, queria mais uma opção de literatura. Assim, eu vou fazer uma sugestão aqui, mas ela já está eu lembro que mais de um convidado citou, então não vai ser minha sugestão final. Mas até o momento que eu estou atravessando de desafios e toda essa questão, A Arte da Guerra, eu acho que é um livro muito interessante, porque você entende que você tem que planejar antes de agir, você tem que ter estratégia, tudo que você precisa para se desenvolver você pode levar para o teu dia a dia, para a tua profissão, para tudo. Mas a minha sugestão mesmo de livro, eu gosto muito, e aí tem disponível, para quem não gosta de ler, tem disponível na internet vídeo, palestras, porque eu já assisti vídeos, palestras do professor Clóvis de Barros Filho. Então ele já veio na Expogestão aqui em Joinville, já teve palestras e tal. E ele provoca, ele é um filósofo, né? Ele é professor da USP e ele provoca reflexões. Então ele não é aquela autoajuda de dizer 10 maneiras de ser uma pessoa feliz. Ele não tem uma fórmula pronta para você e diz, segue essa fórmula, e até engenheiro gosta de fórmula, né? Mas não é segue essa fórmula que vai dar certo. Ele provoca reflexões, então tudo que ele faz, quem tiver a oportunidade de assistir uma palestra dele é sensacional. Eu gosto muito, já li mais de uma vez, eu tenho em casa A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Então ali ele mostra, ele tinha uma palestra, eu vi essa palestra dele, comprei o livro na palestra e eu comecei a ler, li mais uma vez, eu acho que eu já li umas 3 vezes. Porque ele te faz refletir bastante, assim, o que eu quero, qual é o meu propósito, né, o que eu estou buscando na vida, porque eu acho que passa muito por você entender aonde você quer chegar, entender o que você quer fazer, para daí você definir os meios, porque às vezes a gente faz tanta coisa na loucura, porque eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer para quê?
Entendeu? Tipo, onde que eu quero chegar? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Você falou, o dia tem que durar 36 horas. Cara, eu faço tanta coisa, mas assim, tudo que eu faço tem um objetivo final, tem um propósito que acaba se tornando até bacana, prazeroso de fazer, porque você incorpora aquilo na tua rotina que você gosta, já não é maçante, não é estressante. Pô, tem que sair de casa para fazer aquilo, tem que sair de casa para trabalhar, tem que sair de casa para ir para associação. Então, quando você entende que eu gosto disso, isso vai me levar adiante, né, na profissão, vai levar adiante as minhas ideias, né? Eu quero, quando eu falo de associação, tem várias coisas que eu acho que são muito importantes na nossa profissão. Aí eu ficar lá na internet reclamando num grupo do WhatsApp, dizendo, a entidade não faz nada, devia fazer assim, devia fazer assado. Não, eu fui pra frente da entidade, é aquilo que eu quero, porque eu quero chegar naquele objetivo. Então, eu acho que esse livro me ajuda bastante, assim, quando volta e meia eu volto e leio ele, porque ajuda a refletir sobre essas coisas e você realmente filtrar o que não é importante na tua vida e focar naquilo que é importante, naquilo que vai te trazer um bem-estar, seja profissional, pessoal e tal. Então fica essa a dica do livro. Excelente dica. Eu gosto bastante do Clóvis. E isso a gente até conversou recente, né, sobre essa situação. O exemplo do podcast é algo que me dá muito prazer em fazer. A ponto de, inclusive, não pelo fato de estar aqui aparecendo, se fosse só na produção já me deixaria feliz pra caramba, porque é algo que eu acredito, produção de conteúdo, um conteúdo que a gente entrega para a sociedade, para os parceiros, são essas ações, né, que quando a gente consegue entender um propósito por trás disso, nos traz alegria, né? João, queria te agradecer, né, de maneira especial, não só por estar aqui hoje, né, nesse episódio, mas também por ter conduzido a GES, por a gente ter desenvolvido a primeira temporada. Fica à vontade, faz as considerações finais, onde é que o pessoal pode te encontrar, onde é que o pessoal pode acompanhar as tuas ações a partir, né, de agora à frente da Bank. Então eu agradeço o convite para vir aqui abrir a temporada com vocês também, fazer essa transição. A Karine assume o outro lado da mesa. Eu desejo sucesso, não só no podcast, eu desejo sucesso a vocês na gestão da GES. Vai ser um trabalho árduo agora, né? Exato. Depois do João. Tem muita coisa que eu comecei, mas eu tenho certeza que tem muitas coisas que vocês também têm ideias, e esse era o propósito também de uma renovação da associação. Isso que eu entendo como necessário em qualquer cargo, né? Que ele tem que ser renovado. Então eu desejo muito sucesso para vocês. Convido os engenheiros civis que estão assistindo também a seguirem a Bank nas redes sociais, @BankSC. Até se depois vocês puderem na edição colocar para que o pessoal possa seguir, porque é uma entidade que também representa os engenheiros civis, além da GES. Não tem problema nenhum em ser associado das duas entidades, isso não concorre entre um e outra. Também posto no Instagram, depois puder colocar o arroba ali, também tem muita coisa do trabalho desenvolvido no dia a dia. Às vezes quem me segue ali eu posso também compartilhar coisas da Bank, da GES, de outras entidades, né? A gente tem contato com muitas entidades e estou aí na luta para fazer da Bank o mesmo projeto que foi implantado na GES, e espero que seja o mesmo sucesso, que também no pensamento de fazer um projeto para o futuro, um projeto a longo prazo, que talvez não vou ser eu a colher os frutos, mas que os próximos presidentes já tenham um caminho muito mais estruturado para seguir adiante com uma entidade mais formatada, mais organizada. Perfeito, vai ser. Então, lembrando, né, essa temporada ela tem novamente o patrocínio da Mútua SC. Não deixa de conferir as redes sociais desse nosso parceiro, ele que acredita muito nesse projeto, está de novo com a gente mais um ano. Vai lá no canal, acessa a última publicação, faz uma brincadeira com o nosso parceiro, marca a GES, diz que viu lá no programa da GES a indicação da Mútua. Isso é bastante fundamental para que a gente possa reforçar, né, esse relacionamento. E claro, né, mais uma vez eu peço, né, para que você se inscreva no canal da GES, marca o sininho. A partir de agora a gente vai lançar um episódio por semana. Esse é o primeiro episódio da terceira temporada. E o sininho vai te ajudar a receber essas notificações e compreender que tem um assunto novo lá lançado no canal da GES.
compartilha com seus amigos. Nós também temos um canal no Instagram. Esse canal é muito importante, a gente tem concentrado nele a maior parte das divulgações da ação da AGES, então lá no @AGESOficial, da mesma forma compartilha, indica para os amigos. A gente quer bater a meta esse ano de 1.000 inscritos. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio.